gente está um pouquinho instável também, mas a gente já vai mandando bala, tá bom? Bom, gente, essa reunião de hoje, a gente convocou ela. Você já iniciou aí, ô Ju? Tá. A gente chamou ela com o intuito de fazer uma discussão mais específica, né, sobre a parte relativa ao Congresso da Uni, né? Então, a gente aqui na Univesp, a gente vem tocando várias outras reuniões, né? Então, tem vários aqui que são representantes de polo, a gente está numa maratona de reunião, né? Então, a gente fez reunião sábado, fez reunião domingo à noite, que foi, né, uma oficina que o Félix deu sobre a representação de polo. A gente fez agora à tarde também uma reunião com a coordenação de polos da UAB, que são as coisas que fazem parte do nosso dia a dia aqui, da tentativa de organização de movimento estudantil na EAD da Univesp. E a gente está com esse desafio, que é levar uma delegação de estudantes da Univesp para o Congresso da Uni. Né? Num passado não tão distante, a gente imaginava e tinha em mente que a nossa representação estava garantida por nós mesmos, né? Que bastava a gente cumprir tabela, que a gente se veria representado quando viesse, né? Quando finalmente ocorresse o Congresso da Uni e da UEE de forma presencial, uma vez que em 2021 os congressos foram virtuais. A gente participou dele ativamente em formato virtual, vários alunos da Univesp acessaram as salas e os grupos de discussão dos congressos da Uni e da UES, fizeram presentes, a gente surpreendeu muita gente nesse congresso, que pela primeira vez ouviram as falas de estudantes EAD lá, levando as demandas. Tivemos uma participação interessante no seminário e no congresso da Uni, mas uma participação horrorosa no congresso da UEE de São Paulo, que cortou a fala nossa, que teve um grupo de discussão sobre EAD que foi extremamente atrasado, enfim. Foram experiências que não foram legais, né, e que acabaram deixando já uma imagem ruim sobre a Uni e a UEE entre os estudantes da Univesp. E a gente vem ao longo dos últimos 2 anos aí tentando tentando se, se organizar, né, e tentando fazer com que essa participação no próximo congresso da Uni fosse mais qualitativa, né, e que a gente conseguisse levar as demandas dos estudantes EAD de uma forma mais efetiva para todas as forças que compõem a Uni, né? Lembrando que a pauta nossa sempre é na linha de levar as demandas dos estudantes EAD e não nós estudantes EAD nós estudantes EAD, nos apresentarmos como uma chapa de oposição, um movimento organizado para disputar contra as chapas que já existem. Não, é muito mais interessante, muito mais produtivo a gente apresentar as demandas, essas demandas elas serem incorporadas pelas chapas que disputam a Uni, mas também a gente conseguir sair do Congresso da Uni com a garantia de que os estudantes EAD estarão se vendo representados na diretoria eleita da Uni. Né? Então, é uma diretoria que é aquela história do não falem de mim sem mim, né? Como é que é? Como é que é? Tem uma frase famosa, né? Que diz que não nos represente sem ter alguém de nós que também esteja lá nos representando, né? Então, um dos focos centrais é procurar não garantir, não ter capacidade de garantir nada, mas de forçar que a próxima gestão da Uni tenha estudantes EAD fazendo parte da executiva, da diretoria plena, né? E que não seja mais como por exemplo, a UEE de São Paulo hoje, que em 65 diretores não tem ninguém que é estudante EAD compondo a diretoria. Então, é uma entidade que fica ali fechada na parte dos estudantes do curso presenciais. Né? Então, falando do contexto geral da participação, é esse. Tá? Então, para quem chegou depois aí, o Samir, o Ronaldo, boa noite, sejam bem-vindos. Né? E aí, assim, a gente convidou para participar dessa reunião a Amanda, que é a diretora da assistência estudantil da Uni, e o Vinícius, que também faz parte de um coletivo, junto com a Amanda, que compõe a Uni, que é um dos vários coletivos que a gente tem tido contatos, né, que tem aí, que participam da Uni, mas que nesse último mês agora tem ajudado a gente demais na comunicação com a comissão de credenciamento da Uni e também para a gente ver como fazer para garantir a nossa participação no Congresso. Aí tiveram problemas, que eu vou falar, vocês já acompanharam um pouco do que a gente contou pelos grupos, né, de que houve uma duplicidade de comissões de 10 e a nossa comissão
ela acabou sendo preterida, vamos dizer assim, na comissão de credenciamento da Uni, só que, por outro lado, a comissão que foi credenciada, ela é composta por estudantes que ninguém conhece, ninguém viu, estudantes fantasma, que nunca se apresentaram para nada nos mais diversos grupos aí que a gente criou para se comunicar. Então, nesse sentido, né, que a gente vem tentando organizar esse movimento para garantir que os estudantes da universidade possam participar, a gente tem convidado todo mundo em todos os grupos que a gente tem acesso, né? Então, uma coisa importante é que nesse processo que a gente criou aqui, que ele pode ser considerado até um processo paralelo, né? Porque ele não é o processo que está credenciado lá junto à Uni, mas é um processo que a gente tem garantia que ele já chegou, já foi lido, já foi acessado por mais de 5 mil estudantes, né, pelos relatórios de leitura que a gente tem dos nossos grupos e canais de Telegram, mas essa eleição ela vai ser potencializada porque a partir de terça-feira, meia-noite, começa o nosso disparo massivo de e-mails e todos os 70 mil alunos da Univesp vão receber por e-mail o link da cédula virtual, né, da votação virtual, que eles vão acessar lá e vão ficar sabendo que tem uma chapa sendo que está disputando. Então, independente do que acontecer em outros lados, nós vamos chegar no dia 1º com uma documentação, uma auditoria virtual garantida, mostrando a votação e mostrando que é um movimento que realmente vai estar representando. Não sei se isso vai ser suficiente, mas faz parte do contexto. Tá? Então, a minha abertura inicial seria essa, tá? Aí o que eu queria propor aqui é o seguinte, eu queria talvez a gente podia passar primeiro a palavra aqui para ouvir um pouquinho da Amanda e do Vinícius, para ele dar um pouco desse contexto externo, né? Mas se antes dele alguém quiser comentar alguma coisa, até para eles saberem um pouquinho mais de nós, né? Pode ser também. Aí vocês que mandam aí, tá aberta a palavra aí para quem quiser falar um pouquinho por enquanto. Só apresentar também aqui que chegou depois aqui o Samir. O Samir faz parte da nossa comissão de 10 e foi quem a gente convidou para presidir a comissão eleitoral. E assim, como ele está se formando esse ano, ele é um super veterano nosso, ele é o mais veterano de todos aqui, e ele está sendo aí o nosso estudante neutro, né, para presidir os processos eleitorais que a gente vai estar fazendo ao longo desse ano, né, até porque ele não estará candidato a nada, mas aí com a experiência e com a contribuição que ele já deu ao longo de vários anos aqui na Univesp, está dando essa força para a gente também, tá? Então, fica também o boa noite aí, aproveitando a presença dele também. Ô, Ana, essa reunião, deixa eu só aprovar mais dois aqui. Ô, Ana, essa reunião, ela é uma reunião para a gente explicar para todo mundo como vai ser o Congresso da Uni, como está sendo o processo de tiragem, né, de indicação dos estudantes delegados do, da Univesp para participar do Congresso da Uni, mas a gente também tem algumas dificuldades que a gente está enfrentando para garantir isso, certo? Porque existe um processo na Uni de que existem algumas forças políticas que dominam todo o processo e que, de certo modo, quase que bloqueiam para que os estudantes comuns, vamos dizer assim, consigam participar do Congresso. Então, é por isso que é importante a gente conseguir, né, inscrever até 70 estudantes para que a gente tenha garantido a nossa representação lá nesse congresso. Então, a ideia dessa live hoje, né, dessa reunião aqui, é explicar um pouquinho melhor como é o congresso, como que ele funciona. Eu acho que nisso a Amanda e o Vinícius vão poder falar um pouco mais. Agora também acabou de chegar a Ivani, ela também participou do congresso virtual que teve lá, que eu falei, lá em 2021, e viu a dificuldade que a gente teve e saímos até com essa impressão ruim do que é a Uni, a UEE, que eu te falei. Depois ela pode falar um pouquinho da experiência, mas eu acho então, que a gente pode fazer isso. Então, a gente pode passar para a Amanda e para o Vinícius aí fazerem uma fala, e aí quem tiver dúvidas pode ir colocando no chat e a gente vai respondendo. Vocês estão me escutando? Posso Sim, ir, Leandro? pode ir.
estão me escutando? Sim, sim. Eu posso travar um pouquinho, mas se vocês estiverem me escutando, só dá um ok aí. Beleza, Tranquilo. beleza, beleza, beleza. Gente, então vamos lá. Ó, eu já vou começar, Leandro, já saudando todo mundo, agradecendo inclusive aí o espaço de estar aí podendo ter essa troca, mesmo que passando algumas coisas mais burocráticas, né? Mas ainda assim é importante a gente ter esse momento aí com os alunos da Univesp. Eu já vou pegar o gancho aqui da pergunta da Ana. A Ana fala sobre a importância, né, do Conune para os alunos da Univesp. Bom, para mim é muito nítido, enquanto diretora, da tarefa que eu tenho de representar alunos, independente da modalidade. Eu acho que não está tão nítido para a maioria, obviamente, da União Nacional dos Estudantes, mas não quer dizer que essa responsabilidade, não estando nítida para a maioria dos outros diretores, não quer dizer que a Uni não tenha responsabilidade de orientar, de representar, de organizar aí os alunos EAD. E eu falo isso porque o EAD, apesar de muitos, né, começarem a falar mais do EAD a partir da pandemia, mostra aí, na verdade, esse erro de leitura e na verdade, de diagnóstico que a gente tem, né? O EAD, ele é o ensino à distância, ele é diferente do ensino emergencial colocado nos períodos de pandemia, né? Então, eu não preciso aqui, para alunos EAD de tantos anos, ficar explicando para vocês, né? Não só as demandas que vocês certamente têm, as dificuldades que vocês certamente sabem e sofrem. Então, eu não preciso aqui ficar falando o que vocês já sabem, o que vocês vivem. Mas eu, enquanto diretora, eu converso muito com o Leandro, o Vinícius está aqui, meu dirigente, que não me deixa mentir, porque foi parte da minha formação política. Eu, enquanto diretora da Uni, antes, eu sempre pensava que a Uni estava muito distante da realidade do estudante. Mas aí, gente, antes de entrar na diretoria, eu botei a mão na consciência e eu vi uma situação. A Uni, literalmente, somos nós, aonde nós estivermos. Ela não é uma entidade meramente burocrática ou uma entidade meramente ilustrativa quando se tem episódios no Brasil que são trágicos, né? Muito pelo contrário, a Uni é uma entidade de 80 anos, então, antes do EAD, antes de muitas modalidades do ensino, a Uni já estava ali. Mas a Uni tem uma deficiência em não conseguir se adaptar às novas modalidades de ensino. E antes de qualquer coisa aqui, sendo muito direta para vocês, antes de ter a capacidade de representar ou atualizar o seu modelo de representação, a Uni tem uma fragilidade, isso já há quase 3 décadas. Veja, né? São 85 anos, mas eu estou falando de um período, abre aspas, recente, de 30 anos para cá, né? Não só com o boom do ensino EAD, mas também, né, a partir do que tem, né, o que é essa composição da Uni. A Uni, ela tem uma dificuldade muito grande de renovação da sua direção, portanto, ela tem uma dificuldade de ter, né, de se atualizar as concepções, acúmulos políticos, enfim, ela tem uma dificuldade muito grande de estar atualizada às bases estudantis. E mais uma vez eu coloco aqui para vocês, independentemente da modalidade ou não. Então eu, enquanto diretora, eu encontro na minha tarefa, né, esse é meu último ano enquanto diretora da Uni, mas é uma tarefa muito, muito firme, que eu tenho um objetivo muito firme de terminar essa gestão sabendo que eu pude ser uma porta-voz aí
para alunos que têm muita dificuldade, inclusive, de entender a Uni. Então, o Congresso da Uni, ele consiste no principal espaço coletivo onde a gente tem para levar nossa política, que há meses, há anos, nós tentamos sintetizar, nós tentamos formular, para lá ter um espaço de dar voz a isso, né? E aí eu falo com muita honestidade, o Leandro está aqui, sabe, porque eu falo com ele já participou da entidade, sabe muito bem. É o seguinte, gente, não é em 4, 5 dias de congresso que a política ela vai se colocar ali, pronto, acabou, vai sair bonitinha, cheirosinha, para a gente colocar em prática. Muito pelo contrário. É nesses espaços que as forças de oposição, que as forças que querem mudanças, mas mudanças que sejam responsáveis, que não sejam pelegas, que tenham projeto de universidade, de extensão universitária, de assistência e permanência para aluno EAD, principalmente, né? Até porque a gente vê aí tanto as privadas quanto as públicas, né? As privadas não, as públicas avançando, mesmo com os ataques, né, dos últimos governos, mas conseguindo avançar com projetos de permanência estudantil, mas a gente tem uma precariedade muito grande, porque tem uma falta de debate, tem uma falta de atenção com o aluno de privada e com o aluno EAD. Porque se não é a mensalidade crescendo absurdamente sem você ter condição de pagar, é o aluno EAD com dificuldade de pacote de dados, com dificuldade de ferramentas, com dificuldade do seu polo ali tá atendendo às suas necessidades. Sem contar que quando a gente está falando de EAD e quando a gente está falando de universidade privada, a gente está falando de 70% dali de filhos da classe trabalhadora, ou seja, vocês se debruçam entre trabalhar e tentar estudar, tentar sair com o diploma na mão. Então aqui a gente tem que ter muita responsabilidade. É preciso que a Univesp se coloque sim de prontidão para construir uma alternativa, né, de debate, apresentar que tem alternativas para debate na modalidade EAD e tem ali, né, capacidade de dirigir esse processo. Por isso que eu, né, participo de uma força do movimento estudantil que se coloca em alternativa à direção atual da Uni. A gente já conseguiu chegar à vice-presidência da entidade, né, sendo oposição, não fazendo parte da majoritária, e foi naquele período que a gente viu realmente que a gente tinha uma deficiência em caminhar junto aos estudantes, né? Então isso, veja, isso é de 30 anos para cá muito fortemente. Por isso que a gente precisa avançar. Eu costumo bater muito cabeça com o Leandro e falar que, olha, Leandro, eu sei que as dificuldades existem, mas é justamente se a gente sair que elas crescem, que elas ficam maiores e que a gente não consegue mais avançar. Então, eu queria que deixar bem nítido para vocês que a minha contribuição é dar força a vocês. Ser porta-voz, ser a voz, ser a ponte, ser a mediação, sim, mas como uma ferramenta, mas estar coletivamente com vocês, tendo altivez para dar voz aos alunos EAD. É por isso, Ana, que é extremamente importante vocês estarem com essa consciência coletiva de organização para chegarem até Brasília e colocar o dedo na ferida. É preciso falar sobre EAD. É preciso falar, porque se a gente não fala sobre EAD, a gente está falando sobre... A gente deixa de falar sobre os barões que têm tanto dinheiro nesse país e que continuam usando, por exemplo, os polos de extensão EAD para se beneficiarem. Às vezes para aumentar uma mensalidade quando o EAD é privado, às vezes para dificultar a assistência estudantil quando o EAD é público. Enfim, aqui é um debate de país. E, sinceramente, não há saída de crise nenhuma fora da coletividade. Ou a gente apresenta um projeto político que seja o EAD ali presente, a voz que seja ouvida, independentemente do resultado, mas que a nossa voz seja ouvida, né? Então, é extremamente importante que vocês enxerguem esse processo com a orientação do Leandro, com a nossa ajuda,
não meramente burocrático, muito pelo contrário, ele tem essas burocracias que dificultam, né? Esses nomes todo doido, aí é comissão de 3, comissão de 10, e credenciamento, isso e aquilo. Porém, assim, é preciso entender, porque vocês entendendo esses processos, vocês conseguem entender que esses espaços só podem ser ocupados por vocês, né? Então, a frase que o Leandro falou é nada sobre nós sem nós. Então, é importante que a gente se coloque no debate, que a gente se coloque para ser ouvido, que a gente se coloque para falar. E aí, se o Vini quiser me complementar aí, não sei se eu consegui ser bem ouvida, né? Porque eu tô com um sinal bem fraco aqui, mas é isso, assim. Eu sei que os caminhos são difíceis, são tortuosos, mas é justamente por acreditarmos que a UNE não é uma política fratricida, uma política fisiológica, muito pelo contrário. A UNE é aqueles que lutam pela classe trabalhadora, é aqueles que lutam pela permanência dos estudantes com seu diploma na mão, saindo da universidade, e lutam por um Brasil digno. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente luta pela Univesp, pela expansão, qualificação dela, a gente também está lutando aí por uma modalidade que seja popular, porque a gente quer que todos os estudantes escolham se vai ser EAD, se vai ser presencial, mas tendo internet, tendo luz, tendo condições de estudar em casa, tendo condições de usufruir da biblioteca de outras universidades, tendo bibliotecas físicas, tendo espaços tecnológicos físicos, enfim, acho que é importante a gente pensar no debate não só EAD, mas o debate de educação pública como um debate de soberania nacional. Eu acho que é isso. Perfeito, muito obrigado, Amanda. Valeu mesmo. Acho que não teria como contribuir melhor. Eu acho que esse que é o ponto que eu jamais conseguiria falar com toda clareza, né? Que a gente está muito preocupado com o nosso dia a dia, né? A nossa ânsia de criar um DCE de fato, de conseguir botar os estudantes lá, mas é sempre importante ter um pouco desse contexto político, né? Que eu acho que aí a Amanda colocou para vocês aí de uma forma que eu acho que não teria como ser mais clara. Ô, Vinícius, você quer completar? Eu posso completar assim um pouquinho, Por favor. só vou pedir, caso eu estou vendo aqui que a minha internet ela está oscilando, então Tá, caso pique ou corte alguma fala minha, só avisa no chat aí que eu posso repetir. tranquilo. Então, saudar todo mundo também, mais uma vez, dar uma boa noite para todo mundo que está aqui na reunião, né? Eu acho que é de suma importância essa reunião acontecer, justamente para a gente debater um pouco sobre o que é esse processo, porque assim como a Ana, né, colocou, é, qual que é a importância desse processo? Eu acho que isso é um pouco sintomático daquilo que eu e a Amanda, né, e o nosso grupo que se organiza nessa disputa da União Nacional de Estudantes, ela quer sanar, né? Porque o que a gente enxerga hoje, como a Amanda bem colocou, é que a Uni não se faz presente na vida de boa parte dos estudantes, né? Seja dos presenciais e principalmente dos estudantes EAD. Os estudantes EAD não conseguem entender, e os presenciais também, o que é a Uni, o que ela significa, por conta de um distanciamento do cotidiano mesmo das universidades, do cotidiano do ensino superior, né? Então, a Uni, eu gosto de, sei lá, de fazer uma referência aqui, é como se fosse, né, devido às suas propostas, o sindicato dos estudantes, né? Aquela entidade estudantil, a entidade máxima do Brasil, em que a pauta dos estudantes ela é levada para poder se ter um diálogo, por exemplo, com um governo federal, com pautas sobre uma carteirinha de estudante, sobre meia entrada, sobre várias outras coisas que impactam diretamente na vida dos estudantes do Brasil, sejam eles de universidades públicas, sejam de universidades privadas, né? E a cada 2 anos acontece o congresso da entidade, onde é eleita a nova diretoria da entidade. E essa nova diretoria traz consigo, né, os rumos e a política para aqueles próximos 2 anos. Então, a importância desse congresso, essa disputa, é justamente fazer a disputa de qual que vai ser a política para a Uni para os próximos 2 anos. E nós, como um grupo que enxergamos e temos várias críticas à atual gestão, né, majoritária de como a Uni vem sendo levada, e justamente por conta desse distanciamento com
com a base dos estudantes, de apresentar qual que é a importância dela, a gente tenta mudar isso, né, conversando com os estudantes através de um projeto. Não é ignorância, não. Estava aqui lendo seu comentário, não. Muito pelo contrário, não é ignorância. Como que a gente, eu mesmo, né, enquanto estudante, eu fui descobrir que a Uni existia depois de muitos anos já na universidade, porque é um problema estrutural da entidade e não dos alunos que nunca ouviram falar dela, né? É o contrário. E é isso que a gente visa tentar conversar, passar nas universidades, conversar com os alunos, apresentar que existe sim uma entidade que nos representa, uma entidade que pode fazer muito por nós, mas que nos últimos anos elas vêm deixando a desejar, né? Então, todas as universidades do Brasil, públicas e privadas, estaduais, né, federais, nesse exato momento, nesses últimos meses, vem passando por um processo eleitoral para tirar os representantes de cada universidade que vão representar aquela universidade ou faculdade no Congresso da Uni, que vai acontecer no mês que vem, entre o dia 12 e 16 de julho. Né? Então, esses representantes de cada universidade que vão levar as pautas, as demandas do que está acontecendo naquela instituição de ensino para o Congresso e ali aprofundar, né, em cima de textos, em cima de palestras, em cima de encontros, o que vem acontecendo e quais os rumos da Uni a gente quer estabelecer, quer colocar. Né? Então, é por isso que é importante esse processo. E é por isso que é importante a gente conversar com mais alunos, convidar mais alunos para poder participar e que todo mundo esteja ciente disso, porque a questão é essa, né? A gente tenta, se esforça, somos uma organização que queremos pautar isso, né, que a Uni chegue de fato para todos os estudantes, mas não é uma política que vem sendo implementada nessas últimas gestões. Assim. Então, a nossa intenção é que esse jogo e essa política, né, que não deve ser feita só nos anos de congresso, mas deve ser feita até cotidianamente, né, nos DCEs, nos centros acadêmicos, nos polos das instituições, para que a Uni se faça presente, para que a Uni consiga ouvir os estudantes. É mais ou menos isso que eu queria complementar, assim, né, em cima da fala da Amanda, sobre a importância desse processo. Perfeito, perfeito. Alguém quer fazer alguma colocação? Eu quero. Manda. Obrigado aí, tanto a Amanda como o Vinícius, pelos esclarecimentos. Eu sei que uma série de coisas que vocês colocaram para a gente é novidade. Mas uma situação que ficou assim para mim muito impactante é como é que uma entidade que é considerado o Supremo Tribunal Federal dos Estudantes, que é a UNE, que é o órgão máximo, não tem a representatividade do dia a dia dos estudantes. Não sabe o que está acontecendo com os estudantes. Isso para mim entendo que é somente uma entidade política. Então a UNE, a função da UNE é simplesmente ficar trafegando por Brasília, nos altos escalões, com todas as benesses e as atividades que Brasília propicia, e os estudantes, cada um se vira aí como pode. É isso que eu entendi agora? Desculpe meu desabafo, Não, mas imagina, é a imagina, percepção que eu fiquei. E como a gente está num petit comitê aqui, eu justo. estou expondo aqui para vocês e para os nossos colegas a percepção que eu fiquei em relação à Uni. Perfeito. Vamos rodar e depois a gente faz uma resposta. Alguém mais quer falar? Quem quiser, está aberto. Mas enquanto ninguém fala, eu vou só comentar o comentário do Macedo, que é assim, a comparação com o STF não é boa. Eu prefiro, porque a Uni não decide nada, né? Ela não tem poder de decisão em cima de nada. Ela é uma entidade que representa e que leva os seus posicionamentos. Né? Mas o posicionamento da Uni não quer dizer que será aquilo que qualquer universidade ou que o MEC tem que seguir. Né? Então, por isso a comparação não é tão boa. Mas, assim, eu vou fazer já aqui até um pouco de uma defesa que é assim, na verdade, a Uni e as UES, elas sabem o que acontece nas universidades, eles encaminham campanhas que são, sim, relevantes
sob demandas dos estudantes universitários, então, demanda por assistência estudantil, demanda por meia passagem, passe livre, certo? Só que, por outro lado, a maioria das demandas que são encaminhadas, elas dizem respeito ao contexto do estudante presencial. A parte central da nossa questão aqui é que tudo que envolve demanda de estudante EAD é sumariamente ignorado, não entra na pauta, não é citado numa reunião, não é sequer escrito em um texto ou manifesto que seja aprovado em um fórum nacional da Uni ou postado no site da Uni. Acho que esse que é o ponto. E aí, por exemplo, uma campanha que hoje é o centro do debate da Uni, né, o centro do movimento é a campanha contra os 40% EAD, que na verdade é contra as atividades não presenciais dos cursos presenciais, que não tem nada a ver com a gente é outro mundo. Só que essa confusão de termos, né, de usar EAD do presencial e nós que somos EAD aqui de polos, essa confusão de termos gera uma espécie de repúdio do movimento estudantil presencial contra a EAD como um todo. E aí acaba sendo um pouco daquilo que eu vivenciei um pouco quando eu participei lá do encontro da Unesp, né, que eu contei para vocês na reunião que a gente fez sábado, né, de que quando eu vou fazer lá uma proposta sobre convidar o estudante dos polos da Univesp e da Unesp para participar de eventos do movimento estudantil da Unesp, certo? Essa era a proposta que foi encaminhada lá naquele congresso, no encontro da Unesp. Qual que é a defesa contra que vem do outro lado? Nós não podemos fazer isso, porque a EAD, a precarização, no meu departamento, o professor falou que se eu quisesse outro curso, eu devia ir para a Univesp, que não vai ter mais aula presencial de tal disciplina, então não pode, tem que ser contra isso, porque EAD é o fim do mundo, é a morte da universidade. Note, tipo, duas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é convidar os estudantes EAD para participar de atividades com vocês. Outra coisa é a EAD sendo ruim. Só que o estudante do movimento estudantil presencial, a maioria deles, e aí no caso a Amanda e o Vinícius que estão aqui não fazem parte dessa maioria, é isso que eu tenho que deixar claro, não consegue diferenciar você ser contrário à EAD, né, como modalidade de ensino, porque assim, você pode ser contrário à EAD sem ser contrário ao estudante EAD. Né? Então, aí, tipo, só pegando o gancho do que você falou, Macedo, o problema hoje é esse. Hoje a Uni, ela se mostra sendo incapaz de tocar qualquer demanda dos estudantes EAD. E essa participação nossa no CONUNE, se a gente conseguir viabilizar ela e a gente encontrar muitos outros alunos da EAD lá e tentar criar um movimento, sobretudo de comunicação entre nós, talvez a gente mude essa realidade da Uni. Não sei se vai ser possível, mas é o que a gente está tentando fazer. Obrigado, Chemali. Eu só fiz esse desabafo porque, assim, talvez aqui entre esse fórum, ou seja, aqui o estudante mais velhinho, e a Univesp não é a minha primeira graduação. Aliás, os meus filhos já são... Eu tenho 2 filhos que moram nos Estados Unidos, um, inclusive, está fazendo pós-graduação na DBU, no Texas, e outro mora em Michigan. Este filho que está no Texas, ele tem a opção na faculdade, lá na universidade, que é super conceituada, de fazer presencial ou à distância, o mesmo curso. É uma opção do estudante, porque isso já é uma tendência. E lá não tem preconceito, ele não é diferenciado por isso. Exatamente, é isso que eu quero colocar. É uma questão de evolução. Eu sou do tempo que não tinha celular. Não é porque não tinha celular ou porque eu usava calculadora que hoje eu acho assim que a internet não funciona, que a gente não tem que olhar para fora, a gente não tem que ver as melhorias, como anda o mundo, tirar um umbigo ali da mesa, olhar para fora, fazer um benchmarking, olhar o que está vendo no primeiro mundo. É uma tendência. Não adianta a gente se fechar e ficar, não pode mudar, ou o que é isso, porque eu tive um chefe que me ensinou uma frase que diz assim: onde há confusão, aproveito. Então, às vezes, interessa esse tipo de dificuldade, de tumultuar, de confundir EAD com duas coisas. Isso tudo garanto para você, Chemali, que tem interesse para isso. Porque se a pessoa quisesse saber ou colocar a coisa certinha ou diferenciar, com certeza você tem elementos de sobra para fazer isso. Mas não interessa, às vezes por comodidade não interessa.
O que a Amanda bem colocou é que existe uma mentalidade ainda meio ultrapassada e retrógrada. Eu acredito que tem um monte de gente que não quer soltar ali aquele cabide, aquela coisa, tá bom assim, não mexe muito. A gente vai ter que ter um esforço adicional para isso, para mostrar que o mundo, nós estamos em 2023, gente. E em 2030, que está aí do lado, já vai mudar um zilhão de coisas. Tudo isso aqui que a gente está vendo hoje vai jogar no mato. Justo. Isso aí mesmo. Tá aberto. Alguém quer comentar mais alguma coisa? E aí também eu já vou deixar aqui, já fica aberto para quem quiser tirar qualquer dúvida sobre como ir, como vai ser, quanto vai ser a inscrição, transporte, ônibus, lugar para ficar. Qualquer dúvida sobre como ir, ou sobre se você está pensando se você está pensando em como em convidar alguém, aproveita e já coloca aqui. Ana, a questão é o seguinte, a política, ela faz parte de tudo. É evidente que quando a gente está indo para o Congresso da Uni, nós estamos indo fazer o quê? Estamos indo fazer política estudantil. E evidentemente, a política estudantil também inclui debates sobre política como um todo. Você vai ver no Congresso, não vou mentir para você que não, você vai ver lá movimentos pró-Lula ou movimentos que são contrários ao governo, que são críticos, ou partidos que estão com o governo e depois tem críticas ao governo. É normal, isso faz parte do ambiente político universitário, né? A política ela sempre vai fazer parte. E a gente tem que ter a consciência de que quando tem uma eleição de reitoria, quando tem eleição de chefia de departamento, que aqui na Univesp não tem, mas nas outras universidades tem, esses políticos, esses candidatos a reitor também têm um direcionamento político. Sim, os alojamentos eles são seguros, eles são em escolas ou na UNB, que é a Universidade lá de Brasília, tem segurança, mas, claro, todo mundo tem que levar a sua mala com cadeado, aquela coisa básica, né? Você pode levar alguém com você, sim. Se for um colega, melhor ainda, que você pode escrever ele como para ser delegado junto com você, é melhor para a gente, mas você não, pode mandar as perguntas agora sim, Ana, não tem problema, já manda tudo já, que a gente já vai explicando, tá? Você pode levar com você, se for estudante, colega da Univesp, melhor, mas se não for, também dá para levar, né? A gente está organizando a parte de ônibus, né, para ver, tipo, quem realmente vai, para a gente ver o lance de carona, seja com o ônibus que a Amanda e o Vinícius estão organizando, certo? Do grupo político deles, mas também tem outros ônibus de outras universidades. Então, que nem, por exemplo, aqui a Ivanique vai falar em seguida, que é de Marília, provavelmente a gente tenta arrumar uma carona com o ônibus da Unesp, que vai sair um ônibus de lá, outras cidades que tem outras universidades, a gente vai tentar ajeitar essa carona. Tá? Então, é essa que é a ideia. Tá? O Congresso ele tem um valor de inscrição que vai ficar em torno de R$200 no dia do Congresso, e uma coisa que a gente vai conversar ainda hoje é sobre qual que vai ser a campanha financeira que a gente pode organizar para ajudar a cobrir esses valores também. Tá? Então, pode falar, Ivani. Boa noite, pessoal. A Amanda falou sobre as universidades particulares que mantêm o EAD. Muitas pessoas que às vezes não têm condições vão para esse EAD pago tentar. Eu tenho a minha vizinha que ela começou e não conseguiu concluir, ficou com dívida, porque ela não trabalha, só o esposo e tal. E aqui em Marília tem a Unesp, 3 universidades particulares. Essas 3 têm EAD, uma delas parou, e esse pessoal, que inclusive é a minha vizinha, foi obrigada a ir para o presencial, pagando um valor menor, mas é um horário que, se ela tivesse no EAD, ela não tinha que ir lá na faculdade. Então, as universidades, por um lado, a Uni critica por causa das particulares. Só que o que seria bom? As públicas, igual a Univesp, dá oportunidade para outras pessoas. Eu levei um choque mesmo na reunião que a gente teve,
porque eu falei, como que eles estão criticando estudantes? Não aceitam estudantes. Ué, mas que entidade é essa? Eu entrei na Univesp em 2020. Aprendi muita coisa que, se eu não tivesse nem essa EAD, eu ia continuar do jeito que eu tinha, o conhecimento que eu tinha. Então, não é justo. Eu achei... Foi ruim a experiência que a gente teve com a Uni lá atrás, que eu até, sinceramente, eu tenho até medo de chegar lá e ser um pouco parecido com aquilo, né? Mas eu gostei das falas da Amanda, eu espero que isso aconteça e que, ao invés de tentar barrar esse EAD, que facilita, que ajuda muita gente a ter um conhecimento que, se não fosse o EAD, eu não teria. E tem outras pessoas que preferem o EAD pela comodidade, que o presencial muitas vezes não tem. Então, eles só criticam, mas não vê o lado bom do EAD, né? A facilidade para algumas pessoas que precisam disso. Eu espero que consiga, que isso melhore, né? Com o tempo, e facilite. E a Ana falou sobre política. Tem isso sim, Ana. Eu acho assim que o EAD tem que lutar. Até na época, até a gente falava muito com o Chemali, que não tinha que ir atrás da Uni, que tinha que tentar criar a nossa própria entidade, né? Porque assim, a Univesp ela é muito grande. E se fizesse, conseguir uma conscientização dos alunos da Univesp, eu acho que dá para fazer uma entidade grande, mas aí já é bem mais complicado, né? Então, às vezes, é melhor mesmo andar com a Uni, desde que ela não tente prejudicar, né? Porque a gente teve até medo que eles chegassem a tentar fechar, né? Porque, assim, o que eles acham é que a gente compete com eles com alguns recursos, mas eu acho que tem recursos para todo mundo. É só isso. Com certeza. Ô, Ivani, a gente pedir, se você puder falar só um pouquinho de novo o teu começo da tua fala, que a Amanda ela caiu e voltou. Então, só a parte que você estava falando para ela, se você puder repetir, eu acho que fica uma boa, que ela conseguiu voltar agora. Boa noite, Amanda. Você caiu. Quando você falou sobre as universidades particulares, me chamou a atenção, porque, assim, aqui em Marília tem a Unesp e tem 3 universidades particulares. Todas elas têm EAD. Uma delas fechou o EAD e esse pessoal teve que ir para o presencial, pagando um pouco menos, mas teve que ir. E não tem condição, né? Porque, às vezes, igual no meu caso, é mãe, trabalho, não teria com quem deixar os filhos, então não tem como ser presencial. Teria que ser o EAD, porque facilita para a gente. A minha vizinha, ela estava nessa faculdade que fechou, e o que restou para ela foi uma dívida, né? E nossa, complicou bastante. Ela começou antes de mim e ainda não terminou. E não sei quando que ela vai terminar, porque agora ela tem que ir um dia por semana no campus, né, na faculdade que ela está fazendo. Boa, valeu. Pode falar, Amanda. Eu acho que a gente tem que... Obrigada, Vani. E obrigada aos demais também que tinham pontuado sobre minha fala, enfim, sobre a minha intervenção. Eu vou só pontuar uma questão aqui, que eu acho que o que a gente, na verdade, a gente está começando, pelo menos aqui entre nós, né? Mas sei que dentro da Univesp já se toca há muitos anos, que é discutir o modelo de educação que nós queremos. Só que a gente tem que perceber que não é um modelo imutável, um modelo só. Na verdade, há muitas modalidades de ensino no Brasil. Eu, que sou da modalidade, sempre fui da modalidade presencial, eu tenho uma política, né, que eu acredito que minha organização também, enfim, eu tenho uma linha política de que a gente, na verdade, não pode ser contra o EAD de modo nenhum. Nenhum. Isso vindo do presencial. Nós não podemos ser contra o EAD porque ele já é uma realidade. Tá? O que realmente se coloca, os questionamentos que devem ser colocados
como esta modalidade está sendo vivenciada. Como é que esse ensino está chegando nos alunos que precisam? Qual é a situação social, financeira desses alunos que hoje estão necessitando de EAD? Veja, a companheira ela coloca que ela não poderia ir para o presencial porque ela já era EAD, enfim, já tinha sua organização de sua vida toda voltada para isso. E veja, ela não tinha com quem deixar a filha dela, tem a questão do emprego. Então, assim, se você for ver, quando a gente debate precarização do ensino, a gente também vê esse tipo de questão no próprio presencial público ou no próprio privado presencial. Então, o que a gente tem que botar a mão na consciência aqui, sei que vocês já têm isso muito bem certo, é que hoje a gente precisa debater a educação superior no Brasil. E hoje, com a atual diretoria da União Nacional dos Estudantes, nós não conseguimos ficar a reboque de o que eles dizem de vitórias, né, e avanços institucionais, né, e só meramente isso, como se fosse advindo e oriundo de luta social, de luta popular, de luta dos estudantes, isso não faz nenhum verão, né, e não modifica a vida de ninguém. Vamos ser sinceros, né? O que modifica a vida das pessoas? Organização, apresentação de um projeto de universidade, apresentação de uma extensão universitária que seja realmente qualificada, onde os alunos possam sair e já profissionalizados e possam sair com o seu diploma na mão. Aqui não é projeto utópico, não. É só, mais uma vez, lembrando que a gente tem que debater ensino superior no Brasil. Não podemos voltar a uma lógica de que não pode EAD, tem que ser sem presencial. Tá, mas o presencial tá um lixo. Qual é o modelo até para o presencial de ensino que nós temos? Zero. Gente, aqui e acredito com muita tranquilidade, o Chemalho e os demais, que eu não vou estar colocando nenhuma polêmica na sala, não. Mas quando a gente fala, por exemplo, de tirar do presencial 40% e jogar no EAD, poxa, como é que esses 40% vão entrar no EAD? Como é que vocês vão se ambientar isso? Como é que nós, o presencial, vamos... Quer dizer, não há um projeto hoje mais nítido de educação superior, seja em qualquer modalidade. Então, o EAD nos força a dizer o seguinte, que é preciso nos atualizarmos. Não é que amanhã vai ser tudo EAD, muito pelo contrário. Mas eu sei que os estudantes EAD não são contra a valorização do ensino presencial, mas precisa caminhar junto com assistência e permanência no EAD. Então, acho que isso é um debate que a gente precisa estar se colocando à disposição, principalmente para a Uni. Porque, mais uma vez, não vou lembrar, a Uni não é isso daí. A Uni somos nós, onde a gente se colocar para defender um projeto nacional que seja, de fato, referência. Tá? Porque não adianta a gente... Eu venho de uma universidade que é fruto das maiores políticas públicas de permanência na América Latina. Eu quero isso para todos, né? E sem demagogia. Agora, a gente precisa entrar numa disputa fervorosa de linha, se colocar para debater, não se ausentar dos espaços e garantir ainda mais, o Leandro está tentando fazer isso, garantir ainda mais que a nossa voz seja escutada, independente dos tratores que queiram passar, né? Então é importante a gente deixar isso claro, né? Outra questão, não sei se já bateu estrutura ou burocracia, algumas outras burocracias, mas quanto à estrutura, nós, a Juventude da Articulação de Esquerda, nós vamos estar com o nosso alojamento para todos os estudantes da Univesp que puderem estar indo para Brasília para estar alojado conosco. Enfim, a gente vai estar em todo o processo do credenciamento ali, mediano, dando força, dando estrutura no que precisar também, porque a gente sabe que é difícil, né? Mas as parcerias que surgem e que são genuínas, né? A gente tem que ir trocando mesmo. E importante também a questão de viabilizar o ônibus, né? Alguns diretores do DCS que às vezes conseguem ir de avião e tudo mais, e tem alguns companheiros que não conseguem. Mas a gente, olhando, vai estar essa semana tentando aí finalizar alguns principais, iniciais, né? Os detalhes iniciais de pegar
o ônibus, tá? Através da nossa organização, para tentar aí, pelo menos, garantir mais de 1 ou 2 ônibus para a Univesp, né? Mas aí a gente também vai dialogar, não sei como é que o Leandro tá nisso, para a gente ver com a própria universidade também, tá, Leandro? Porque é um direito de vocês terem também, ela viabilizar, enfim, ou a contratação, mas dá para ver isso. A gente vai operando aí. Com certeza. Não, acho que agora vamos entrar na segunda parte mesmo, que eu acho que agora a gente já deu uma contextualizada política boa para todo mundo, e agora a gente tem que entrar mesmo no prático, né? De como resolver tudo. Um ponto que a gente está, né, realmente, é ver se a gente consegue realmente mobilizar toda essa quantidade de estudantes. Se a gente realmente tivesse garantidos, né, mais de 70 estudantes que querem mesmo ir, que já deram certeza e tudo, realmente a gente teria a base para pedir para a Univesp um apoio para participar do Congresso. O problema é que hoje a gente não tem isso. E outra coisa que a gente também não tem na Univesp é a tal da cultura. Né? Então, a Univesp hoje ela nunca financiou a participação de um estudante para atravessar, para pegar um metrô, sabe? Então, realmente existe uma cultura universitária que não existe na Univesp hoje, né? Não tem conselho, não tem estudante membro de conselho universitário, a gente não tem sede, a Univesp já disse que não vai dar sala para o DCE, porque ela juridicamente não pode, e o problema realmente não pode. Sabe, realmente tem que ter umas mudanças do ponto de vista da lei de criação da Univesp e mudanças por parte do governo do estado para que a Univesp tenha espaços, porque a Univesp hoje é uma universidade que não tem sede. Né? Então, tem todo esse debate de nós estarmos em uma universidade que ainda não é uma universidade, né, com toda a pompa que o nome representa, e a gente tem esse desafio um pouco maior. Então, é claro que a parte mais provável é de os alunos da Univesp estarem pegando caronas aí em vários ônibus, né, que tiverem 2 lugares aqui, 3 ali, 2 ali, que dê para a gente chegar lá e todo mundo se reúne em Brasília, porque a delegação Univesp com cara de delegação é algo que está um pouquinho distante da nossa realidade, pelo menos por agora. Dito isso, o que nós temos agora, né? Como eu coloquei, a gente chamou essa reunião como convenção de chapa, porque, na verdade, era mais, e notadamente, né, tá visível que não precisou nem falar isso, né? Todos aqui estamos no mesmo barco, e todos que se inscreveram manifestando interesse para ir ao Congresso da Uni estão no mesmo barco. Não existe hoje divergências políticas, não existe hoje na Univesp grupos políticos que disputam espaços, não. O que, na verdade, a gente tem um espaço aberto, né, de 70 vagas, que qualquer força política que chegar vai ser bem-vinda e vai participar. A gente tem aqui hoje mesmo o Pontes, que faz parte da UJC, o Ronaldo, que faz parte da Rebelião, o Alexandre, que faz parte da Rede, certo? O Douglas não está aqui hoje, mas ele também faz parte da JAI, junto com a Amanda e com o Vinícius, e outros estudantes que são ligados a uma ou outra corrente política, mas que estão aqui para construir o movimento estudantil da Univesp, e não apenas a sua corrente política. E a ideia do DCE, né, eu como presidente do DCE, a minha função é viabilizar a ida de todos. Só que qual que é o problema? O problema é que de todas as forças políticas que existem no movimento, uma força, que é a força que dirige a Uni hoje e que dirige todos os processos burocráticos, resolveu dizer que não, vocês podem ter todas as suas forças políticas aí, os seus independentes, mas eu quero a Univesp para mim, e só para mim. E essa é a situação que nós estamos hoje, porque o que aconteceu é a UJS, que tem a direção do processo, ela derrubou, vamos dizer assim, né, a nossa comissão de ideias, que foi formada com o Samir na presidência e tudo mais, e foi credenciada no primeiro dia lá junto à UNIA. A nossa comissão foi simplesmente ignorada, foi dada uma desculpa de que não foi mandado exatamente como deveria o calendário e tal, mas foram enviados 3 e-mails para a Seneco, que nenhum foi respondido, todos foram ignorados, e nós estamos numa situação hoje de o DCE tomou a decisão de organizar o processo, fazer a inscrição de interessados, juntar os interessados em uma chapa e essa chapa ser submetida à aprovação dos estudantes, né, no formato de chapa única. Se eventualmente tivesse sido entregue para nós
uma lista de 10 estudantes, 10, 12, 15, não importa a quantidade, ligados ao JS, que fossem estudantes ativos no curso da Univesp, eles seriam recebidos de braços abertos e estariam compondo a chapa e todo mundo iria feliz para a Uni. O problema é que isso não acontece. Não acontece por quê? Porque o que dá a impressão, né, não vou afirmar aqui com nenhuma certeza nem acusar, é que parece que o processo da Univesp ele está sendo sequestrado para que estudantes que não, ou nem estudantes, para que pessoas quaisquer que nem têm vínculo com a Univesp recebam um crachá em nome da Univesp e vão para Brasília votar em uma das chapas da Uni sem ter nenhum vínculo com a gente. Note, se fossem estudantes da Univesp identificados com uma chapa que fosse para o Congresso da Uni votar nessa chapa, eu estaria super feliz e contaria para todo mundo que nós temos um movimento aqui organizado identificado com uma chapa. O problema é que não é isso. O problema é que o que está colocado hoje são fantasmas. São estudantes que não existem, estudantes que não estão ativos aqui na Univesp, Artificial Superintelligence. que publicamente eles dizem que é, mas não é porque ninguém nunca apareceu. Nós tivemos o trabalho de mandar uma mensagem para todos os 10 estudantes que apareceram lá no site da Uni como alunos da Univesp, nenhum respondeu, nenhum acessa o ambiente da Univesp há meses, e a gente não tem resposta. Então, acho que essa é uma coisa que é importante a gente pôr como contexto. Aí eu vou passar, pode falar, Pontes. Oi, gente, boa noite, vocês estão me escutando? Sim. Beleza. Não, eu só queria, na verdade, pedir um esclarecimento. Assim, vocês vão ter muito espaço assim, no próprio Conune mesmo para ver a diferença, né, de uma linha política de uma organização e outra, né, principalmente relacionada ao EAD. Eu acho que é muito importante esses apontamentos, assim, a gente ver como cada força política se posiciona em relação às nossas demandas e tudo mais. Eu mesmo pauto isso dentro da minha organização, que é o Movimento por Universidade Popular, da JC. E assim, eu sei que o Chevalier, por exemplo, teve uma experiência lá na Unesp, que foi bem conturbada e tudo mais. Eu tento fazer o aperfeiçoamento dessa linha, trazendo os meus espaços de atuação, né? E aqui, no caso, né, eu tenho uma dúvida até mais pertinente, assim, sobre todo esse processo, né, um pouco mais sobre a viabilização da nossa chapa do que as questões políticas, né, que permeiam todo o movimento estudantil, né? Porque, assim, desde que eu estou acompanhando isso, né, nossa, tava uma correria fodida, assim, essas últimas semanas, com todas as demandas que a gente tem que lidar da vida e tal, né? Mas, pelo que eu estou acompanhando, assim, toda a questão da nossa chapa, a gente não chegou a ter o número de mínimo, né, o quórum mínimo de inscritos para uma chapa em si, né? E de qualquer forma, a JS, com a única chapa homologada pela Seneco, a única C10, né, homologada pela Seneco, não divulgou uma data de eleição, né, para ocorrer, para pelo menos a gente, sei lá, se a gente fosse seguir o processo, a gente escrever a nossa chapa, né, para ter essa votação de forma transparente. E eu queria saber se da forma que a gente está fazendo agora, eu não sei se a Amanda é da Seneco, não tenho essa confirmação agora, mas da forma que a gente está fazendo isso agora, se existe a possibilidade de a gente chegar lá em Brasília e tudo mais e barrarem a nossa delegação, né, a nossa chapa, por causa desse entrave burocrático que o JS fez, né, vão, sei lá, alegar que as eleições, a única C10 homologada era da JS, né, CJS, foi um processo paralelo, enfim, a gente pode ser barrado lá em Brasília, né, por conta disso, a gente não ser delegados da UNIVESP por conta disso. A gente vai saber isso antes, na verdade, porque o credenciamento ele acontece no dia 1º aqui em São Paulo, lá na sede da UEL. Os credenciamentos são estaduais, certo? Então a gente vai saber antes de sair de São Paulo, né, uns 10 dias antes do Congresso, se nós estaremos credenciados ou não. E é justamente por isso que a gente abre uma possibilidade. Eu vou falar aqui, eu vou passar para o Vinícius, que eu acho que ele pode dar uma contextualizada um pouco sobre o que é possível e o que não é, que é o seguinte, eu acho que assim, a gente tem condições hoje e a gente vai provocar um debate que vai ser desconfortável para todo mundo, que é o que eu tenho chamado de chegar com o pé na porta no dia 1º, que é o dia do credenciamento, com o nosso processo documentado, certo? Auditorado, com milhares de votos virtuais dos estudantes da Univesp e com todo o registro de todas as reuniões que nós estamos fazendo. A gente teve reuniões de conselho de representantes de polo que já estão no YouTube, que falaram sobre isso. A gente está gravando essa convenção de chapa. A gente tem dezenas de posts nas redes do DCE, no Telegram, com a audiência metrificada lá,
certo? E nós temos essa chapa que a gente está formando, que tem, tipo, o problema maior é esse que você falou, que a gente está correndo atrás aí para até o prazo limite que a gente estabeleceu, conseguir completar a composição da chapa, certo? Mas a ideia, né, quer dizer, uma das ideias é a gente chegar dessa forma, né, totalmente independente, vamos dizer assim, com o nosso processo, e a outra possibilidade, que eu acho que isso que o Vinícius pode explicar melhor, que é de ser feito um acordo com essa comissão de 10, né, que é o JS Credenciou. Qual que é o problema? O JS, embora eles tenham já indicado, eu tive reuniões com eles, eu conversei com eles no telefone por um tempão, indicado que, sim, estamos abertos a receber os delegados do DCE da Univesp para que eles participem. O problema é que faz cerca de uma semana que não tem uma posição efetiva sobre, vai ser assim, não vai ser assim, 20, 30, 40, 50, sabe? Eles estão em silêncio e não se manifestaram mais, mesmo sabendo que a nossa data era hoje, que o nosso processo ia ser agora, porque o limite de todo o processo eleitoral termina dia 30, certo? Então, aí teve também um pouco desse desprezo, dessa displicência deles em relação a gente, em relação a não nos procurar para tentar resolver alguma coisa a tempo. Então, tem todas essas questões. Mas aí eu acho que, no caso, o Vinícius pode dar uma completada também. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, a questão foi o Matt, né, que pontuou. É uma questão burocrática mesmo, assim, né? Para as reuniões, para as eleições em todas as universidades acontecerem, tem esse processo onde, primeiro, existe um conselho de entidades gerais, onde os DCEs, as entidades de curso, se credenciam para poderem estar tocando as eleições em cada universidade. Quando isso não acontece, todas as instituições de ensino abrem um prazo para comissões de 10 alunos que queiram organizar a eleição se inscreverem, né? E aí, com isso que o Leandro já explicou, a comissão que o DCE havia cadastrado, ela caiu por burocracia, né? Coisas que eles pediram, de não receber o e-mail, de que mandou o e-mail errado, e várias conversas, e acabou permanecendo essa comissão da UJS, que inscreveu, né, na Univesp. Essa comissão, ela tinha colocado o prazo de inscrição de chapa no mês passado, né, Leandro? Sim, 23 de maio, mais ou menos. 23 de maio, assim. Só que a gente não... Isso eles mandaram por e-mail, né? Mas não foi visto uma divulgação desse processo de data de inscrição de chapa, uma convocação dos estudantes para poder participar, né? E até agora ainda eles estão sem movimentação na universidade, né? Pelo menos, eu sei que vocês têm bastante inserção em vários grupos, em vários espaços da universidade, então, no e-mail de vocês, em nenhum outro espaço da Univesp, chegou algo sobre o processo eleitoral. E aí, em conversa com o Leandro, que o Leandro tem colocado, é o seguinte, olha, eles não estão tocando a eleição, não tem o mínimo de entrada dentro da universidade, dessa forma, para legitimar que a Univesp participe, porque a questão é, o não, a Univesp já tem, porque até agora não tem um processo eleitoral acontecendo, não tem se visto nada na universidade, né? Então, é uma tentativa fazer esse processo de forma paralela, para no dia do credenciamento, que é onde todas as atas de eleições de todas as universidades, né, no caso, os credenciamentos são estaduais, então todas as universidades de São Paulo que se prestaram a fazer um processo de tiragem de delegados por da Uni vão levar as atas das universidades para ser aprovada na mesa de credenciamento, onde todas as outras forças políticas, os estudantes independentes vão estar presentes e falar, pô, essa eleição aqui não tá legal, não atingiu o quórum, e aí fazer um debate político e burocrático também sobre aquela eleição. Né? O que o Chamalho vem apresentando é justamente fazer esse processo, né, da forma mais transparente possível, mesmo que de forma paralela, para ele ser apresentado no dia do credenciamento. Acho que é essa a tentativa. E aí, no dia do credenciamento, vai se saber se a eleição da Univesp vai ser aprovada ou não. E nós, como uma força parceira, uma força que quer dar essa voz para os estudantes da Univesp, estamos tentando mediar isso e fazer esse diálogo para que essas coisas sejam válidas, né? Sim.
E eu acho que e aí tem um problema que é aquela coisa, né? Durante o CONEG, infelizmente, não foi aberta nenhuma discussão sobre regimento, por mais uma vez, né? E os regimentos do Congresso da Uni, eles ignoram completamente como que é a realidade dos cursos EAD, né? E é um ponto que tem, que não é colocado lá, porque é entendido que, por exemplo, que no presencial não tem problema, que é assim, né? E se o movimento estudantil da universidade não consegue 70 delegados? E se ele só consegue 20? Ele está impedido de. Os 20 estão impedidos de ir ao Congresso da Uni porque eles são apenas 20? Do jeito como a coisa ficou, parece que é isso. Sabe? Então, tipo, nós podemos levar até 70. Mas se o nosso movimento estudantil só consegue se organizar para eleger 20, 25 alunos, se eu não falsificar a assinatura de outros 50, todos os 20 estão impedidos. Infelizmente, o que o regimento diz é mais ou menos isso. Né? Então, esse é um problema grave também, que eu tentei levar isso durante o CONEG, mas é ignorado solenemente. Né? Então, é uma das coisas, um dos debates dessa parte burocrática que a gente também tem que levar. Né? A Univesp vai crescer, ela é 70 hoje, mas daqui 2 semanas ela vai ser 95 mil, certo? Então, inclusive para o Congresso da UE, que também é uma outra dúvida que a gente não tem claro, é se esse quórum muda, porque hoje eu tenho 70 mil alunos, no dia 24 de julho, eu tenho 95 mil alunos. O Congresso da UE é dia 7 de setembro e o credenciamento da UE de São Paulo é dia 1º de setembro. Então, o meu quórum muda para setembro, eu posso levar 95 alunos lá no credenciamento de setembro, é uma mudança muito grande, né? Só que a gente também não tem, né? A gente não consegue nem chegar nos 70, quanto mais nos 90. Mas é um pouco das dificuldades que a gente tem, e isso é uma coisa que eu, pessoalmente, venho tentando levar na Uni há mais de 10 anos, mas você fala para o ar, só que o problema de falar para o ar é que, tipo, não é só o JS. As outras forças políticas também não ouviam, ou não eram capazes de ouvir um pouco dessa diferença de realidades. Né? E a gente aqui acaba sofrendo muito com isso. Então, eu tenho essas questões, né? A chapa que a gente fizesse, ela só tiver 25 ou 30. O que acontece? Já estamos automaticamente indeferidos, não adianta nem brigar mais. Então, os 30 que podem ir, sinto muito, não são bem-vindos, porque vocês têm que ser 70, sabe? Então, é uma coisa que eu falo. Por isso que eu acho que, de qualquer forma, a eleição ou a participação da Univesp na Uni, ela vai ter que ser um ato político conjunto de todas as forças quererem a Univesp lá. Só que, por outro lado, todas as forças elas podem também politicamente decidir o contrário. Olha, para todos nós é melhor que a Univesp não esteja. Ou eu não quero comprar a briga da Univesp porque a Univesp é EAD. Se fosse a FAMEMA, a FACEMA, a FAXY presencial de qualquer cidade, eu lutaria até a morte por eles. Mas já que é EAD, eu não vou me meter, eu prefiro não sujar meu nome para defender o direito democrático de uma EAD estar aqui. Então, eu acho que tudo isso são debates que a gente vai ter que colocar na Uni, entendeu? São coisas que a gente vai levar. E assim, eu acho que, já vou passar para o Matheus, eu acho que politicamente a gente ganha levando esse debate. Acho que a gente sai ganhando, mesmo que a gente não consiga, talvez, o credenciamento como delegado, mas eu acho que a gente sai maior se a gente mostrar que, de fato, aqui tem movimento estudantil, que aqui não tem passagem não tem ninguém para vir aqui passar a perna na gente. Eu acho que a gente sai maior dessa forma. Mas é uma opinião minha, eu quero ouvir os outros. Vai, Matheus. Perfeito, gente. Obrigado pelo esclarecimento aí. Eu também tenho outras dúvidas sobre algumas questões. Por exemplo, eu vi até mandaram no grupo, né, e também está no Instagram da Uni, né, sobre as teses que serão enviadas, né, para o Congresso. Está falando sobre, no mínimo, 50 estudantes, né? Primeiro, eu queria confirmar assim, que a gente não atingiu isso na chapa, ou se ainda a gente pode atingir o código que vai ser mandado pelo e-mail. Não, ainda não atingimos. Estamos buscando, conversando como a gente vai escrever, mas por enquanto estamos abaixo. Não, eu queria propor assim, para a gente marcar uma reunião. Nossa, peraí. Mensagem do WhatsApp aqui. Uma reunião para a gente apresentar as ideias para essas teses, né, para a gente mandar uma coisa conjunta, né, da Univesp, né? Eu tenho uma coisa sobre isso. Eu não falei ainda, mas eu tenho uma coisa sobre isso. Porque ainda tem para a gente se preparar, escrever as coisas, né? Porque eu tenho muita facilidade com escrever, assim, então. Umas ideias aí que eu queria propor. Deixa eu explicar sobre isso, só que é importante, que é o seguinte, já está sendo escrita um texto que vai ser assinado de forma conjunta entre o DCE Univesp e o Concentre do CEDERJ.
certo? Ele vai ser primeiro lançado, assinado pelas entidades, mas aí aberto para que estudantes assinem. De certo modo, os 50 para assinar o texto, isso a gente tem com tranquilidade, né? Assinar o texto não é problema. O problema é ter 50 alunos dispostos a viajar, né? Com disponibilidade de ir para Brasília passar uma semana. Mas essa questão da tese é uma coisa que assim que a gente lançar a eleição aqui, a gente já está tocando para também entregar ela lá para o site da Uni a tempo. Só que assim, essa entrega para o site da Uni é legal, é importante você colocar lá, e vários alunos entram lá e acessam a tese, mas eu vou te falar, por experiência de 2021, que foi um congresso virtual. É uma audiência baixa, tá? É muito pouca gente que acessa o site da Uni para ver a tese. O que vai ser interessante é se a gente conseguir fazer uma campanha financeira para fazer versão impressa desse texto, mesmo que resumido, e distribuir lá no congresso. Aí é legal. Distribuir uma tese com QR Code para leia mais, sabe? Esse tipo de coisa, ele é legal. Mas essa tese, que ela não vai ser uma tese... A ideia, é claro que pode mudar, tá? Eu estou disposto a ouvir vocês e ver o que vocês acham, mas a ideia é ela ser parecida com o que aconteceu em 2021, que é a contribuição dos estudantes EAD para o Congresso da Uni. E ela vai ser uma contribuição específica da EAD e não se apresentando como uma tese chapa para disputar a Uni. Apenas ser uma contribuição da EAD para o debate de todas as chapas. É mais ou menos nesse sentido que a gente vai construir, que a gente já está construindo esse texto. Então, eu entendo, olha, é que eu queria saber se está aberta a participação também. Nossa, sim, né? O que faltou foi o seguinte: ainda está no rascunho. Eu vou dizer uma coisa: eu perdi uma parte desse texto no problema que a gente teve com o Google semana passada. Eu estava editando ele lá na minha conta da Univesp e foi tudo pro saco. Mas eu tinha uma parte menos recente. E assim que a gente terminar essa versão preliminar, a gente vai lançar para a galera contribuir. E aí depois ela vai ser assinada. Tá, beleza, tranquilo. Espero acabar isso até sexta, tá? É que realmente esse pau que deu no Google semana passada, que derrubou a conta de todo mundo da Univesp, vocês não sabem a merda que deu, porque o DCE perdeu todo o arquivo dele, certo? De tudo que a gente tinha no Google em relação a formulários, textos, etc. Foi uma das bizarrices que acontece na Univesp por falta de gerência. O administrador da Univesp não respondeu o Google, ou ele não loga na conta do Google há mais de 6 meses, aí o Google vai lá e deletou 50 mil contas. Deletou não, ele cortou o acesso. Ainda as coisas estão lá ainda, mas tem que ter uma ação administrativa da Univesp, só que a Univesp não tem administrador. Então é só esse parênteses que eu estou tentando resolver, mas eu vou resolver por fora. Eu vou acabar escrevendo o que eu tinha feito de novo, e aí eu vou ter uma versão preliminar para já mandar nos grupos para todo mundo poder contribuir. Né? Mas a ideia é que, principalmente ao longo da semana que vem, a gente dê um gás para fechar esse texto. Bom, dito isso, a situação que a gente tem é essa, tá? E assim, a ideia que eu coloquei, né, e eu coloquei, tá até aqui no formulário de votação que eu apresentei lá na reunião, deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui. Eu coloquei uma ideia, né, tipo, até rolou no grupo lá meio que um brainstorm lá de vários nomes, mas que a princípio era uma ideia só de nome de chapa, a Univesp que nos une, mas não está fechado nisso, mas fica uma ideia. E assim, essa aqui é o formulário, né, que eu ainda vou colocar o logotipo nele, vou só fazer a parte mais, como fala, mais visual, né, para deixar ele um pouquinho mais bonito, mas assim, o estudante vai clicar no link e ele vai cair aqui, né, então vai estar lá para ele, eleição de delegados da Univesp para o CONUNE, e consulta do DCE. Né? Então, manifeste seu voto para eleger a chapa no Congresso, na sequência responda a consulta do DCE sobre o tema do movimento estudantil. Então, na mesma leva, a gente vai aproveitar para aquela coisa, né? Até para o Vinícius entender. A gente tem uma dificuldade técnica de mandar e-mail para todo mundo. Demora quase uma semana para mandar 70 mil e-mails, porque tem problema de spam e tudo mais. Então, a gente só faz isso uma vez por semestre, uma vez por ano, e olha lá. Então, a gente vai aproveitar esse tiro da eleição da Uni para já aproveitar e consultar todo mundo sobre algumas coisas, né? E todo mundo já responde de uma vez, a gente já vai ter já um banco de dados de algumas coisas. Então, a gente vai fazer o voto da Uni, é a primeira coisa, ele vem aqui, vota na chapa, é que não vai aparecer para mim porque eu estou editando, né? Vota na chapa, aí vai vir uma segunda pergunta, que é sobre só a homologação
dos representantes de polos que foram indicados, né, os 90, também todo mundo vai concordar. Aí tem uma consulta sobre o Congresso da Univesp, né, que aí a consulta é sobre como realizar o Congresso de Estudantes da Univesp no segundo semestre. Então, a consulta ela vai falar sobre você ter uma etapa virtual e uma presencial, você ter uma etapa virtual, presencial e a plenária virtual, ou você fazer o congresso apenas da forma virtual, né? Ou não opinar sobre isso, deixar para o DCE e os representantes decidirem, ou não ter congresso. Então, essa é uma consulta que a gente vai colocar. E a outra é sobre a gestão do DCE, que ela está ainda em caráter provisório, né? Então, se a ideia é, se ele prefere renovar a gestão atual agregando gente nova, ou se ele prefere fazer uma assembleia eleitoral no começo do ano que vem, sabendo que vai chegar a 24 mil bichos que não sabem o que está acontecendo por aí. Ou abstenção. E uma pesquisinha básica de avaliação de gestão do DCE. E a segunda parte vai ser assim, ele vai mandar o voto quando terminar o quinto, e encerra-se o voto. O relatório nosso digital da votação vai ser só essas 5 perguntas que vai estar tunelhado para a gente. Na segunda tela, que é isso que eu vou terminar de fazer, ele vai ser convidado a responder um outro formulário independente, certo? De pesquisa de temas da Univesp. Aí esse formulário vai ter lá, ó, em uma escala de 1 a 5, onde 5 é mais importante, 1 é menos importante, como você classifica as demandas dos estudantes. Aí essa lista aqui a gente está acabando de fazer ainda, certo? Mas é a questão da transferência de polo, mudança do projeto integrador, criação de bolsa de assistência estudantil, criação de sessão científica, padronização do vencimento das atividades, prova em trânsito, outras coisas que a gente vai agregar aqui, vai ser no máximo 10 perguntas. Então, esse que vai ser o processo de votação que a gente vai mandar para todo mundo fazer e que a gente espera chegar em 3 mil votos. Pode ser até que passe, mas eu acho que dá para a gente trabalhar aí com algo perto de 3 mil votos, que é o que a gente precisa. Então, esse vai ser o processo. Tá? Aí, fica aberto se a gente realmente fecha nesse nome de chapa ou não, né? O que vai acontecer? Amanhã, antes da meia-noite, eu vou enviar um e-mail para o DCE formalizando a inscrição da chapa, e aí, a partir da meia-noite da quarta-feira, esse formulário vai estar aberto para receber voto. E vai ficar por 10 dias aberto, que é o prazo máximo que a Seneco estipulou que pode ter eleição virtual. Pode ter qualquer tipo de eleição, né? Inclusive a virtual. Então, em princípio, esse que é o que vai ser os próximos passos nossos. E vão atrás de mais gente. Quem puder chamar para compor essa chapa é o que a gente está precisando agora. E aí, Vinícius, responde um pouco também da dúvida que você tinha me feito mais cedo? Oi, não entendi, desculpa. E isso que eu apresentei agora responde um pouco daquelas dúvidas que você tinha me feito mais cedo também? Sim, mas acho que você tinha me entendido também, né? Que seria a questão da publicidade e tudo mais, para não. É porque assim, né? Nós já estamos numa situação onde o questionamento já tá dado, já está feito. Toda ponta solta que puder ser evitada melhora na garantia da defesa, né, do processo. Era nesse sentido que eu estava te perguntando. Então é o que eu falo, é o que dá para fazer, né? É o que tem hoje. Assim, qualquer estudante que tivesse em qualquer grupo da Univesp, ele saberia desse processo, ou se ele tivesse uma dúvida, tipo, não, eu quero inscrever a minha sem fazer parte dessa. Poderia ter perguntado, teria recebido a resposta, mas ninguém fez. E todos os delegados, né, entre aspas, da UJS que quisessem compor essa chapa, era só se inscrever, eles iam estar lá, e mesmo com eles entrando, estaria sobrando vaga ainda. O problema é que eles não existem. Então, esse que é o ponto que a gente tem aqui para resolver. Mas, em princípio, é isso que temos. Tá? Então, eu acho que é mais ou menos isso, tá, que eu teria para hoje. Não quero alongar muito mais, já é 9 horas, tá? Mas é o que a gente tem. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, mas é nesse caminho que a gente vai. E, assim, só para deixar claro que, a posição nossa, por agora, e, assim, a gente conversou um pouco sobre isso na reunião dos representantes de polo no último sábado também, certo? Então, se você quiser fazer um paralelo para os CCAs, né, os CEBs
das universidades presenciais é o nosso equivalente aqui, e a posição do movimento estudantil como um todo da Univesp é de garantir a nossa participação e de mostrar que a gente pode fazer. E assim, a Seneco foi informada repetidamente que, no caso da Univesp, somente o DCE teria condições técnicas de fazer uma eleição. Certo? Isso foi informado e a Seneco ignorou essa realidade. Eles não responderam nenhuma vez para a gente sobre isso. Então, tem que deixar claro também que isso também aconteceu. Chamado, só fazer eu não sei se isso já existe, mas é uma proposta. Já existe um grupo de WhatsApp com essas pessoas aqui que se manifestaram para poder estar participando do Congresso, para poder estar indo no Congresso? No formulário tinha telefone, alguma coisa assim? Não, o formulário tem todos os dados, sim. A gente não criou o grupo ainda, que eu estou esperando, na verdade, finalizar a lista, né? Para fazer o trabalho de uma vez, mas aí a gente vai criar, sim. Assim, todo mundo aqui, a gente já se fala em vários grupos, né? A gente já está em grupos comuns aí, por aí, mas vai criar também um grupo dos delegados, sim. Isso aí até para a gente poder se articular lá durante o evento também, se encontrar e tal. Isso aí eu vou só esperar mesmo eu fechar a inscrição para colocar. Mas vai estar sim. Não, beleza, então. Era só para ter ideia, porque aí a comunicação fica diária, assim, fica um pouco mais fácil de mandar coisa, de chamar gente, né? Porque no grupo que nós temos, sei lá, chegou a ter 14 pessoas, né? Tirando eu e a Amanda, dá mais ou menos umas 12. Se cada um conseguir chamar pelo menos mais um, mais duas do seu polo, né? Do seu curso, para poder estar se somando nisso, acho que seria muito interessante, né? E uma coisa, eu acho que foi falado aqui, a participação do Congresso no Congresso da Uni, ela não é só para delegados. Não é aberta a todos. Qualquer estudante que queira ir pode participar, pode estar, pode fazer fala, pode ir nas palestras, pode fazer tudo. A única coisa que não conseguiria fazer não sendo delegado é participar das votações de tese, né, dos textos, moções, e também da votação final para a eleição da nova diretoria. É o único impeditivo que teria. Mas, de resto, pode participar do Congresso normalmente, até para conhecer, né, saber como é que a Uni funciona, né, o seu Congresso funciona. Então, assim, é um espaço livre para todos os estudantes do Brasil, independente se são delegados ou não. E, assim, uma coisa também importante, a gente acabou... Falta falar de uma coisa, na verdade, antes de encerrar, que é a nossa campanha financeira. Na verdade, assim, eu estou com a ideia de divulgar um Pix, certo? Para que os estudantes que não vão, mas que queiram contribuir com qualquer valor, doar para essa conta, e esse valor que a gente arrecadar ele vai ser usado prioritariamente para fazer algum material e também para ajudar no valor de inscrição, eventualmente quem tiver dificuldade, mas tipo... E assim, eu mesmo tenho me mexido para caramba, tendo vários gastos do DCE em geral, certo? Que estão pegando já, estão puxados para quem às vezes fica... Eu estou temporariamente aí com um pouco sem dinheiro, mas não por isso, não só por isso, mas porque realmente a gente querer rodar 200 xerox custa 50, 100 reais. A gente querer fazer umas camisetas na Univesp vai custar 40, 50 reais por camiseta. Então, a gente arrecadar qualquer valor vai ajudar bastante a gente poder se mexer nessa delegação aí que a gente está levando para lá, seja com 14, com 15, com 30, e foi o que o Vinícius falou. Ir para o Congresso da Uni é a principal experiência. Se não sairmos como delegados, ainda assim, nós estamos convidados e tem movimentos interessados em ajudar a gente a se organizar. Então, independente da notícia, da boa ou má notícia, que a gente tiver dia 1º, todo mundo aqui que está disposto aí, continue disposto, porque a gente vai sair ganhando de qualquer forma. A gente sai ganhando participando. A gente sai ganhando colocando a foto nossa de 15, 20, 30 alunos lá em Brasília, participando e mostrando que a Univesp existe. A gente sai perdendo demais se a gente não for, e se 70 crachás da Univesp estiverem rodando lá por Brasília, com gente que não faz a menor ideia do que é isso aqui. Então, eu acho que esse que é o ponto que a gente tem que ter claro e fazer o possível para estar participando e estar presente no Congresso. Tá bom? Acho que é isso. Belezinha, então, gente. Então, acho que é isso que eu tinha por hoje. Vamos falar. Possivelmente, a gente faz uma nova reunião nossa no meio aí do processo eleitoral, talvez na segunda-feira que vem mesmo, à noite. Eu vou ainda ver. Eu acho que talvez seja interessante, até porque quando a gente lançar o formulário da eleição, vocês vão ver primeiro nos grupos.
mas o processo de mandar e-mail ele é mais lento, vagaroso, né? Mas é importante quando vocês receberem isso, assim, manda para todos os grupos que vocês estão e pessoalmente, um por um, enche o saco, ó, já votou, tal, porque a gente tem que fazer esse corre-corre aí para ter o máximo de votos possíveis. Tá bom, gente? Então, acho que é isso. Agradecer ao Vinícius aí. Vinícius, depois você agradece a Amanda por mim também, mais uma vez, pela participação. Ajudou bastante. Eu acho que depois eu vou fazer um recorte da gravação que a gente fez da fala dela, que eu acho que é legal. A gente manda em alguns grupos também, porque eu acho que vai contribuir bastante, tá? E só dar um toque também, Ronaldo, é importante você depois passar para a Mandy também, que eu acho que, assim, nessa questão da gente questionar, né, e fazer todo esse movimento nosso, é importante ter também um movimento já indo para o dia 1º, já, de certo modo, fechado com isso também, né? Também junto com a gente nesse questionamento pela garantia da nossa participação. E também um ponto importante, né? Importante é que, assim, né? Como o Matheus falou, a gente sabe que a gente a gente tem dificuldades para lidar, sobretudo com a oposição de esquerda, né? Dentro da Uni. E se a gente chegar no dia 1º lá e tiver um apoio declarado da Revolução, PSTU, ou mesmo da UJC para a gente, isso conta muito, certo? Isso é uma coisa que mostra uma guinada, é uma possibilidade de você ter uma boa relação dos coletivos com o DC da Univesp. Então, também é um ponto importante a ser colocado, tá? Então, acho que, em geral, acho que é isso que a gente tem aí por agora, e aí agradeço a presença de vocês e a gente vai se falando, tá bom? Então, boa noite a todos aí e obrigado pela presença. Valeu, gente. Boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês, viu? Estou à disposição, tá? Tamo junto, Vini. Obrigadão. Obrigado, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, valeu. Leandro, tô terminando já, tá? As atas já. Termino hoje. Tranquilo.